E essa conclusão do Livro dos Espíritos a gente vai trazer de uma forma diferente hoje, né? O Livro dos Espíritos vai continuar após a conclusão. A conclusão vem do nosso curso presencial, dado comigo, com o Ricardo Igreja, coordenador, né? Já desde o ano passado, mas a gente vai recomeçar dessa forma virtual. O Livro dos Espíritos já pode a conclusão, ainda nesse momento de pandemia. Agradecemos a todos os amigos colaboradores desse momento virtual, para Rombero, Otávio, Ângela Dias, Andréia, todos que colaboraram, Ana Paula, todos que puderam colaborar com a gente, Gilberto, Marilda, alguns no Evangelho, alguns no Livro dos Espíritos. Agradecemos a direção, Marilena, agradecemos também a Alma, a Dirce. E vamos fazer a prece inicial. Amado Mestre Jesus, que tenhamos um bom estudo, que tenhamos uma boa conclusão, protegendo-nos, amparando-nos, dando resiliência e paciência nesse momento de pandemia, sabendo que as vacinas estão aí sendo desenvolvidas, que a espiritualidade possa inspirar os médicos e cientistas do plano material. Graças a Deus. Então vamos à nossa exposição através desse sistema novo, né? Vocês têm aí a conclusão, né, com o nosso Allan Kardec, né, o nosso autor do Livro dos Espíritos, Centro Espírita Casa do Caminho. Agradeço a todos, então, a presença. Vamos começar aí com o nosso doutor Bezerra de Menezes também, nosso patrono. Graças a Deus, né? Essa conclusão. E o Livro dos Espíritos nós temos como patrono nosso Bezerra de Menezes, né? Solidários seremos união, separados um dos outros seremos pontos de vista. Juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Então, o nosso Bezerra de Menezes, que é o nosso patrono, ele traz essa frase bonita para a gente pensar e refletir, né? E a gente vê que o Livro dos Espíritos tem a filosofia espiritualista, né, como base, como gênero, né, da onde sai o Livro dos Espíritos, porque acredita em algo que vai além da matéria. Seus princípios são a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, as leis morais imutáveis, a vida presente e futura e o futuro da humanidade, e as muitas moradas, a pluralidade dos mundos habitados. E a gente vê que ele se divide, né, em 4 partes, em que a primeira parte é bem um resumo da Gênese, né, quando fala de Deus, quando fala da criação, né, do fluido vital, né, dos seres. E a segunda parte nós temos a emancipação da alma, a vida espírita e tudo isso. Nós temos muito do livro dos médios, né? Na terceira parte nós temos as leis morais. Então nós teríamos ali o quê? O Evangelho. Aí sim o Evangelho, né? Com as leis morais e imutáveis, né? E na quarta parte nós temos o céu e o inferno. Um resumo do céu e inferno, né? Penas de gozos futuros, esperanças de consolações, penas de gozos terrestres, né, que é o livro Céu e Inferno. Então, a codificação, que são 5 livros, mais o próprio Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos é a pedra fundamental. Dali vem todos os outros livros, sendo depois feitos, realizados, e ele é um resumo, né, desses demais livros, né, das obras mais importantes e relevantes, como bem sabemos. Então, vou passando aqui, né, para vocês só os próximos slides. Então, Deus, a nossa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que é o que vem já colocando para a gente desde da pergunta 1, da questão 1, né, que é Deus. A caridade ao monopróximo é a base, né, a base moral do Livro dos Espíritos. O amor e a caridade são complemento da lei de justiça. A lei de justiça, amor e caridade é a das leis principais, da onde se resume, né, todas as outras leis, né, e que estão juntas. Já falamos por quê, até numa palestra, numa reunião na quinta-feira, né, a justiça, amor e caridade estarem juntas como conceito, que aí se realiza de verdade a justiça divina, de forma mais efetiva. E a caridade é o BIP, famoso BIP, que o nosso querido Gilberto, quem me emprestou esse slide, que já vem desde 2001, né, com ele, ou até antes, e a gente só faz uma adaptação ou outra, mas que a gente sempre gosta de utilizar, é a benevolência para com todos, a indulgência para a imperfeição dos outros, a perdão das ofensas, que é a base da caridade, né?
E aí a 614, 625, sobre a lei natural, sobre o modelo e guia que é Jesus, né? E a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. O maior mandamento da lei é amar ao Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma e todo o seu espírito. O primeiro mandamento, o segundo, amar ao teu próximo. Né? Da onde vem até a lei de justiça, amor e caridade. Você desejar o bem ao próximo, né? Você respeitar o direito do próximo, querer a ele o que você queria para você, né? E você realizar o bem na prática, que é a caridade. Conhecimento de si mesmo, que é Santo Agostinho, né? Que já vimos antes também, mas a gente entra finalmente aí na conclusão. Isso aí foi só uma introdução pequena, né? A gente não tem muito tempo. E na introdução, né, a gente vai falar muito das mesas girantes, né? O Kardec vai começar novamente, como ele faz na introdução lá do Livro dos Espíritos. Nessa introdução da conclusão, na parte primeira, ele fala das mesas girantes, falando sobre os fenômenos dos patinhos magnetizados, né? Que quem vê aquilo como uma brincadeira, né, não tem toda uma ciência do magnetismo. Depois a questão da panela fervendo, da onde vêm os motores de combustão, depois que transportam distâncias, até mesmo depois, né, os foguetes, né, que vão ao espaço, né, como a gente está vendo a Terra retornando hoje. Então tudo, a gente parece uma brincadeira, uma coisa boba, e daí tem uma ciência. Então ele fala sobre as mesas gigantes, também pareceu uma brincadeira, e na verdade por trás dela também tem toda uma ciência, apesar de o observador superficial, como ele diz aqui, não vê relação entre uma mesa que gira com a moral e o futuro da humanidade, o que Kardec insistentemente acabou vendo, né, através dos estudos sistematizados que ele fez com vários médios, com várias espécies de fenômenos, exatamente nessa questão da observação. Então ele diz: pois bem, sabei vós que não credes senão no que pertence ao mundo material, que dessa mesa que gira e que vos faz sorrir desdenhosamente, saiu uma ciência, assim como a solução dos problemas que nenhuma filosofia pudera ainda resolver. Apelo para todos os adversários de boa fé, e já de juro a que se digam que se deram o trabalho de estudar o que criticam, porque em boa lógica a crítica só tem valor quando o crítico é conhecedor daquilo que fala. Então ele está dizendo aí a questão, né, do crítico ser conhecedor daquilo que fala, e que fala também do que é o espiritismo, né? Quando ele coloca o crítico, tem o padre, o crítico, né, e tal. E o crítico tem que conhecer aquilo que ele fala, e muitos não queriam nem conhecer aquilo que estavam criticando. Então os adversários de boa fé são esses que se dão o trabalho de estudar, ao contrário do muito que acontecia naquela época, que ainda hoje nós vemos acontecer. Aí a gente vai, né, para o próximo, né, slide. Deixa eu ver aqui o que houve. Um instantinho. A gente está ainda se habituando aqui a essa nova forma, né? Aqui. Que é a parte segunda, né? Vamos lá. Não, parte segunda. Então o Espiritismo, na parte segunda, colocado para a gente assim, é o mais terrível antagonista do materialismo. Não é, pois, de admirar que tenha por adversários os materialistas. Então, se na parte primeira nós falamos da mesa gigante, o princípio de tudo, exemplo da panela do fogo ao vapor, o interesse do homem pelos fenômenos, né, é trazido até por isso, por curiosidade, né? O Espiritismo, por sua vez, ele vem trazer como grande adversário ali naquele momento os positivistas, os materialistas. Né? Não é por admirar que tenha por adversário. É coisa estranha, os mais céticos chegam a falar em nome da religião, que não conhecem, não compreendem melhor que ao Espiritismo. Então, quer dizer, quando ele fala aqui, né, no meio do texto isso, né, que é o alvo deles é o maravilhoso, o sobrenatural, mas os próprios religiosos que criticavam a religião em si com milagres, com a questão da própria comunicabilidade que havia dos anjos com Moisés, com outros personagens bíblicos, também traz esse maravilhoso e sobrenatural, né? E não chega a explicar como, né? Especialmente os milagres, né? Então, quer dizer, é isso que ele está querendo dizer para a gente, né? Fala em nome de algo que não conhece,
né, que é a própria religião, muitos também, ou que conhecem mal, né, apenas repetem, e que não compreendem melhor que o Espiritismo. O Espiritismo não vem derrogar as leis naturais. Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, são decorrentes de leis gerais. Revelam-se como forças da natureza, ainda desconhecida, mas que tem seu senso de racionalidade, de explicação, que a ciência de hoje, com a física quântica, a mecânica quântica e tantos outros ramos aí, já vem explorando e estudando de forma que na época do século XIX ainda não era possível, mas já se desdenhava com o magnetismo, entre outras questões, né, que tantos cientistas que se debruçaram sobre isso também, Aksakov, William Crookes, né? Então, sem exceção, os fenômenos espíritas são consequências de leis gerais, nos diz o texto da parte segunda, revelam-se das potências da natureza. Então, consequentemente, que atacam por esse lado mostram que não conhecem, ainda que fossem maiores sábios, né? Então, a ciência não vos ensinou que o domínio da natureza é infinito, sois apenas meio sábios. Então, quer dizer, a gente ainda não conhece tudo que a natureza nos traz. É isso que ele está querendo dizer para a gente, né? E aí a parte terceira, né, da nossa conclusão do Livro dos Espíritos, de nosso querido Allan Kardec, professor Rivail, dizeis que desejais curar o vosso século de uma mania que ameaça invadir o mundo. Então, isso era uma mania, numa situação, todo mundo está indo na mesa girante, todo mundo está consultando médicos, está todo mundo falando nisso, um aspecto da época. Os historiadores se debruçam sobre isso até hoje, dizendo que era uma questão da época, mas que perdurou principalmente no nosso país, né? Coração do Evangelho aí, né? Coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Mas que vem sendo sempre estudado em outros países também, né? Ainda que de forma só do fenômeno, mas que vem se espiritualizando as religiões também, né? Será que era uma mania? A que se deve atribuir também isso, o relaxamento dos laços de família e desordens que minam a sociedade? Na verdade, demonstrando a existência e imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva o contrário dessa questão de laços de família também. A fé no futuro levanta os ânimos já batidos, já aproxima até mais as pessoas, que as pessoas se veem não só membros de uma família só, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Então ele diz aqui para a gente no texto da parte terceira, combatendo alguma dessas críticas que eram feitas também das mais céticas, né, para o Espiritismo, né? Então ele diz assim: com que direito se impõe um sacrifício àquele a quem dizeis que quando ele morrer tudo será terminado para ele, né? Aí daí vai vir o desejo de possuir muito para melhor usufruir. O desejo vai nascer a inveja vai nascer a cobiça, vai nascer o desejo de tomar do outro, as guerras, as revoltas, as dificuldades na própria família. Então, quer dizer, tudo isso, essa crença, ela não leva a uma fraternidade. O Espiritismo, sim, leva a fraternidade ao progresso, né? E pressupõe desinteresse e abnegação da personalidade, onde a verdadeira fraternidade, o orgulho, que é o contrário disso, que esses críticos vinham com muito orgulho, muitas vezes, é uma anomalia. Desculpa, gente. Então, vamos ao próximo, né? A parte quarta. O progresso da humanidade, né, tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e caridade. Lei que se funda, né, na certeza do futuro, né? Deixa eu passar aqui para a gente ficar melhor até, né? Do que ver daquela forma como a gente estava vendo. É a primeira vez que eu estou usando isso, tá, gente? Desculpa. E diminuir aqui para vocês poderem ter acesso ao texto de uma forma melhor. Então, o progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, amor e caridade, que falamos já nos primeiros slides. Então, quer dizer, a lei de justiça, amor e caridade é a lei que diz respeito, né, da onde saem todos as outras leis, as demais leis, né? Você tem, então, a partir dela, a interpretação e aplicação vetor de todas as demais leis. É uma lei que se funda na certeza do futuro. Dela derivam todas as outras. Só ela pode curar as chagas da sociedade. Comparando as idades dos povos, pode ele avaliar quanto sua condição melhora, à medida que esta lei vai sendo mais bem compreendida e praticada. O homem quer ser feliz, é natural esse desejo. Ora, buscando progredir, o que ele procura é aumentar a soma da sua felicidade sem que o progresso
careceria de objeto, né? Então, primeiro já vimos que o Espiritismo não derroga leis naturais, no item 2, né? Ao contrário ao orgulho materialista, que induz ódio, relaxa laços de família, traz egoísmo, traz guerras, traz revoltas, né? Lembramos até do encontro que tivemos do Livro dos Espíritos esse ano, presencial 2019, sobre a questão do materialismo, né, e as consequências dele para a sociedade, em contraponto ao espiritismo, como o Dr. Bezerra de Menezes, no famoso sermão que ele faz no Centro Espírita contra o materialista, retratado no filme do Carlos Vereza, mostra para a gente. A humanidade, então, progride na lei de justiça, amor e caridade, que a parte quarta vai colocando para a gente. O homem quer ser feliz, é natural, ele só procura o progresso. Quando, porém, conseguir a soma dos gozos que o progresso intelectual pode proporcionar, ele se compenetrará de que não possui a felicidade completa. Vai reconhecer que esta felicidade é impossível. É impossível sem o quê? Sem a parte moral, sem a segurança nas relações sociais, a segurança que somente o progresso moral pode lhe dar, porque há duas asas, a asa do conhecimento e a asa da moral. O Espiritismo lhe oferecerá mais poderosa alavanca para alcançar tal objetivo. A parte quinta, a gente já vai falar, né, novamente, Kardec vai colocar para a gente, os opositores do espiritismo, né, que são os que mais fazem publicidade, né, contra o espiritismo, e acabam com essa publicidade até dando, né, com essa oposição sistemática, dando maior publicidade ao espiritismo. Numa frase lá, já no primeiro parágrafo, no final, ele diz: não vos inquieteis com a oposição, né, que os espíritos muito repetidamente diziam a Kardec. Tudo o que fizerem contra vós se voltará ao vosso favor. Basta ver o Auto de Fé de Barcelona, como a queima de livros, né, espíritas que estavam sendo mandados por Kardec para lá, pela Igreja Católica, né, quase como uma nova Inquisição ali, que acabou despertando mais curiosidade. Contra a vontade de Deus de amar a vontade dos homens, a má vontade dos homens não pode prevalecer. Então, tem uma força espiritismo em si mesmo, nos seus postulados, na essência até do Evangelho, né, que guarda. Então, os que dizem que essas crenças possam invadir o mundo proclamam por isso mesmo a força do espiritismo, né? E aí a gente tem, né, logo abaixo, 3 períodos distintos, lá no terceiro parágrafo da parte quinta, que apresenta-se o desenvolvimento dessas ideias espíritas. O primeiro é o da curiosidade, né? A curiosidade que a singularidade dos fenômenos produzidos desperta. Muita gente vai só pelo fenômeno. Segundo, o do raciocínio e da filosofia. Então a pessoa começa a pensar, olha, tem uma coisa ali para se raciocinar, se refletir, filosofar, né? E o terceiro, da aplicação e das consequências. A gente ainda está um pouco ainda no segundo, tentando ir para o terceiro, e no Brasil tem muito do terceiro já. Na França ficou um pouco no segundo, mas também tinha coisas do terceiro. Mas o terceiro é o mais difícil, é o mais complicado, né? Como ele diz para a gente aqui, o espiritismo progrediu principalmente desde que foi sendo melhor compreendido na essência íntima dele, né? Trazendo esse terceiro momento como o momento mais completo, né? Que você está aplicando as suas consequências, né? No seu dia a dia, né? A parte quinta continua, então, dizendo isso que a gente estava dizendo, né, que se assenta até nas bases da religião católica, ainda dominante naquela época, da religião cristã, por assim dizer, como um todo. Enquanto vos apoiais na incredulidade, ele se apoia na confiança em Deus, ao passo que convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade. Basta ver em todos os postulados que a gente começou no primeiro slide. Vós lhe ofereceis o nada por perspectivas materialistas, o egoísmo por consolação. Já o Espiritismo não, ele tudo explica, vós nada explicas, vós nada explicais. Então, quer dizer, o Espiritismo ele não impõe, ele não impõe uma coisa, ele expõe, ele explica, ele prova pelos fatos, vós nada provais. Como quereis que hesitem entre as duas doutrinas, né? Então, o que importa também é a parte moral, não as manifestações. E vemos, então, que a conclusão vai se alinhando novamente até com postulados que estão na própria introdução, né? Que Kardec vai refutando críticos e vai reafirmando, após tudo exposto nas quatro partes do Livro dos Espíritos, os postulados e a essência do Espiritismo. Falsa ideia, na parte 6, diz para a gente: formaria do Espiritismo
quem julgasse sua força que lhe vem da prática das manifestações materiais. Então, por sua vez, a sua força está na filosofia, na moral, e não apenas nas manifestações das mesas girantes, que depois até foram sendo substituídas, né, pela escrita, pela prancheta com lápis amarrado, depois pela psicografia escrita direta, né, que hoje a gente é comum nos centros de espírito, inclusive no nosso centro, né, existindo também a psicografia, mas existindo também a psicofonia, especialmente também. Espiritismo, diz para a gente na parte sexta, não é obra de um homem. Então veja bem, ele não é obra de um homem, nem de Kardec. Kardec apenas codificou o Espiritismo. O professor Rafael, transformando-se em Allan Kardec, pseudônimo, codificou o Espiritismo. O Espiritismo não tem um criador, uma religião sem um criador, o que já diferencia das outras religiões. São os espíritos, uma religião universal, que trazem para a gente esse conhecimento que já é antigo, que se encontrava em toda parte, em todas as religiões, até na religião católica, ainda que subliminarmente, lá no Egito Antigo também, para os iniciados, né? Por conta dele se depara o princípio de tudo que há nele, né? Então você vai falar dos espíritos em todos os graus de elevação, suas relações ocultas e ostensivas com os homens, os anjos guardiões, guardiães, que são até um conceito da religião católica, a reencarnação que está nas religiões orientais, a emancipação da alma durante a vida, a dupla vista, fenômenos que ocorriam até entre personalidades católicas, os gêneros de manifestações, as aparições e até de aparições tangíveis. Quanto aos demônios, esses não são senão de mal de espíritos, muito bem explicado para a gente, que vão evoluir, vão ter o seu progresso também, não vão ficar permanentemente nessa situação do mal. Então, nessa parte final, né, nos é mostrada a diferenciação que é feita também em relação ao conceito de outras religiões, né, e das pessoas que conhecem o Espiritismo, né. Então, aqui até na parte sexta ele fala novamente, assim, queimar todos os livros espíritas, no dia seguinte estariam sendo reproduzidos. Novamente a questão da publicidade que os próprios opositores fazem ao espiritismo com isso. Não, pois produziriam o efeito de todas as perseguições, o de estimular a curiosidade, né? Então, o que faz a moderna ciência espírita? Nos explica um dos parágrafos dessa parte. Reúne num corpo o que estava esparso, então estava na antiguidade, em todas as religiões, que estava lá entre os iniciados, ela reúne num corpo de codificação de livros, de 5 livros básicos, outras obras vêm depois também, obras póstumas, nós temos também revista espírita, nós temos hoje no Brasil também com as obras de André Luiz, tantas obras aí de Valdo Pereira Franco, tantos autores, Luiz Sérgio, nosso Chico Xavier com seus mais de 400 livros, né? E o que além de forma alegórica colocado, saindo, né, a superstição e a ignorância comum, explicando à luz da ciência, né? A parte sétima, o espiritismo vai ser assim resumido sobre 3 aspectos diferentes em relação a quem está recebendo aquilo, né? Depois a gente vai ver também, né? E em relação às fases mesmo de perceber o espiritismo. O espiritismo, para alguns, é apenas uma ciência experimental. Os que creem nas manifestações se limitam a comprová-las. Segundo os que percebem as consequências morais. Então ali já tem uma filosofia, algo para se pensar, para se refletir e compreender. E terceiro, os que praticam se esforçam por praticar essa moral, que é onde a gente tem que estar nesse momento que a gente já está tendo tanto conhecimento, aprendendo em vários cursos, em palestras, em reuniões, e também o trabalho, alinhando ao trabalho no bem, na casa espírita ou até fora dela, né? Quanto aos adversários, ele coloca depois no outro parágrafo, também podemos classificá-lo em 3 categorias. Primeiro, a dos que negam sistematicamente tudo que é novo. Sempre uma ciência nova traz uma dificuldade de aceitação e os adversários vão logo negar. Isso aí eu não quero nem ver, eu não quero nem conhecer. Há dos que, sabendo muito bem o que pensar da realidade dos fatos, ou seja, até conhecem aquilo ali, o combatem, todavia, por interesse pessoal. Então, ali há uma outra situação. Estão combatendo por interesse pessoal. O espiritismo existe, mas lhe recém as consequências. E há dos que acham na moral espírita uma censura por demais severa aos seus atos ou às suas tendências. Né? Não rejeitam nem aprovam, preferem fechar os olhos. Aí ele resume muito bem no texto da conclusão. Os primeiros são movidos pelo orgulho, né? Não querem nem ver. Os segundos pela presunção, né? Vem ali uma situação, né, que combate por interesse pessoal.
e os terceiros pelo egoísmo. Continuação da parte 7, o Espiritismo dá ao homem ver as coisas de tão alto que, perdendo a vida terrena 3/4 parte de sua importância, o homem não se aflige tanto com as tribulações que acompanham. Então, quer dizer, é exatamente isso, né? A gente vê assim que tanta coisa que não é explicada, e a gente ter tanta dificuldade, tanta dor nesse momento de pandemia, por exemplo, e a gente vê no apoio do Espiritismo, da sua doutrina, dos seus livros, aquilo que é explicado, as provações coletivas, as expiações, aquilo que é explicado em relação também pelos médios de espíritos, as mensagens sérias, o consolo que nos é dado. Então, isso aí, as aflições vão deixando de ser tão pesadas, né? Que a gente vai compreendendo melhor e se colocando melhor perante essas dificuldades, né? E aí também o banimento da ideia de abreviar os dias de existência, a questão do suicídio. As pessoas já se afastam dessa ideia difícil do suicídio porque tem algo a que acreditar e tem algo por que acreditar. Isso é o mais importante. Por isso que a ciência espírita ensina que pelo suicídio sempre se perde o que se queria ganhar. Então ele faz essas 3/4 partes dos problemas da Terra serem esclarecidas, estando as mesmas sob controle. 3/4 partes porque ainda há coisas que a gente, a nossa capacidade ainda não consegue entender, os próprios espíritos colocam isso para a gente. Ainda a gente está caminhando e a gente caminha com a ciência. Afastando a ideia do suicídio, estimulando também a indulgência para com os defeitos alheios, também nos faz isso. Então, são esses 3 aspectos. Ela desenvolveu o sentimento religioso, quem não tinha antes, porque não acreditava por descrença, porque aquilo não explicava nada para aquelas pessoas. Os materialistas eram indiferentes quanto à questão de Deus, por exemplo. As muitas pessoas assim existem, né? Não seriam cultos e adorações que vão trazê-las, mas essa explicação racional que vai trazer mais. O Espiritismo já traz envolvimento para eles, então. O Espiritismo faz também ver essas 3/4 partes não explicadas e também afasta a ideia de suicídio, estimulando a indulgência para com os defeitos alheios, né? E o que ele faz além de propagar a moral evangélica? Vamos ver no próximo item, né? Então, pergunto a algumas pessoas, ensinam os espíritos, né, qualquer moral nova, aquela moral evangélica que já estava colocada por próprio Evangelho, né, superior a Jesus Cristo? Não, o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. No nosso item 7 vai falar isso, né? Também. Que não é algo diferente, no item 8, desculpa. Então pergunta qual é a utilidade? Né? Olha, se diríamos qual é a utilidade de Jesus ter vindo também, já que já havia Moisés, mas Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, explicando melhor aquelas realidades, a lei do decálogo de Moisés, sendo até resumida em 2 mandamentos, mas fez lembrar essa lei que estava esquecida, e depois, nessa terceira revelação, envia-nos os Espíritos a fim de lembrarem novamente os homens e com maior precisão, isso é o mais importante, à luz dos conceitos racionais, à luz da racionalidade, da ciência, com as comunicações dos seres dos além-túmulos, nos comprovando e nos mostrando essa realidade enunciada por Jesus, né, no reino dos céus, enunciada por Jesus várias vezes, também até Nicodemos, quando ele fala onde sopra o espírito, por exemplo, né? Então, razão, portanto, tivemos para dizer que o Espiritismo, com os fatos, matou o materialismo. Fosse este o único resultado, já por si só seria grande a gratidão que lhe deveria à ordem social. Então, voltando só um pouquinho, né, que a gente foi um pouco apressado nesse momento, a gente falava lá no item 7, umas pessoas que gostam das manifestações mediúnicas, né? A gente volta um pouco aí. Isso sempre, né, assusta a gente, né, as manifestações mediúnicas, né? A gente está aí. Mas, até me assustar um momento, mas não é só isso. A questão principal é a moral, a questão principal é a essência da doutrina, né? Mas essa comunicação também sempre foi ensinada e aprovada por Jesus, né? A gente vê até o Monte Tabor como um bom exemplo dessa comunicação, né? E a gente se coloca já indo para a parte final da nossa conclusão, né? E então diz, porém faz mais, mostra os inevitáveis efeitos do mal e, consequentemente, a necessidade do bem, né?
E, finalmente, o item 9, né? Os adversários do Espiritismo, né, não se esqueceram de armar-se contra ele com algumas divergências de opiniões sobre certos pontos da doutrina, né? E aí ele coloca, né, a questão assim, né, que até está embaixo, né, que vem logo depois, que na verdade não é essa do argumento. Nuvem alguma obscurece a luz verdadeiramente pura, né? Os espíritos vêm trazer isso para a gente. O diamante sem jaça, sem mancha, é o que tem mais valor. Julgai, pois, dos espíritos pela pureza dos seus ensinos. Então você tem ali também as divergências dentro, né, da formatação da doutrina espírita. Até hoje, alguns até trazem algumas divergências, mas nós temos toda uma codificação, nós temos todo um sistema que nos mostra, o livro dos médios, uma bússola para a gente combater, né, essas divergências, né? E aí o argumento supremo deve ser sempre a razão, a moderação, para garantir a vitória da verdade. Os bons espíritos, né, e você vai diferenciar as comunicações assim, só prega a união, o amor ao próximo, e nunca um pensamento malévolo ou contrário à caridade pode provir de fonte pura. Então não esqueçais que entre eles, né, há aqueles que não se despojaram das ideias que levaram na vida terrena. Entre os espíritos há aqueles que vão se comunicar que ainda estão apegados à matéria. Saber distingui-los pela linguagem que usam, julgar-os pelo conjunto, né? Se há nelas orgulho, ignorância ou malevolência, não havendo o cunho da sabedoria e do amor que demonstra a sua superioridade, você já vai saber discernir essa questão, né? Então, em vez do postulado fora da igreja não há salvação, que alimenta a separação e a animosidade, que separa as pessoas dos povos, né, na humanidade, e as seitas religiosas, o espiritismo divisa: fora da caridade não há salvação. Esta é a igualdade dos homens perante Deus, a sua tolerância, a sua justiça, liberdade de consciência e benevolência mútua. Em vez da fé cega que anula a liberdade de pensar, ele diz: não há fé inabalada, senão que pode encarar face a face a razão, a ciência em todas as épocas da humanidade. Isso o espiritismo faz e acompanha. A fé até adianta, né, questões da ciência. A fé é uma base que se faz necessária, a inteligência perfeita daquilo que se tem de crer. A fé cega já não é para este século ali 19, imagina o século 21. Né? Isso o Evangelho segundo o Espiritismo e obras póstumas nos traz. Né? Então, o argumento supremo deve ser a razão, reiteramos, os bons espíritos só pregam a união e o amor ao próximo. O que ele faz, além de propagar a moral evangélica, nos mostrar a continuidade dos ensinos de Jesus, mostrando sua utilidade prática. E aí a gente tem, né, a assinatura de São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Funk, Swedenborg, que foi um dos precursores do Espiritismo, né? Como já falamos em algumas reuniões e palestras. Todos eles espíritos de escola que assinam aí o nosso livro dos Espíritos. E ouçamos agora sobre esse assunto, finalmente, o último parágrafo da conclusão do nosso querido Santo Agostinho. Por bem largo tempo, os homens se têm estraçalhado e anatematizado mutualmente em nome de um Deus de paz. Ou seja, se combatido, né, se condenado em nome de um Deus de paz e de misericórdia, ofendendo-o com semelhante sacrilégio. O Espiritismo é o laço que um dia os unirá, porque eles mostrarão onde está a verdade, onde está o erro. Durante muito tempo, porém, ainda haverá escribas e fariseus que o negarão, como negaram o Cristo. Querereis saber sobre a influência de que os espíritos estão as diversas seitas que entre si fizeram partilha do mundo? Julgai pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Jamais estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses seus prediletos e prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que este lhes indicou para chegarem até ele, Santo Agostinho. Então, o Mestre Jesus, nosso modelo e guia, a estrada que ele indicou já na segunda revelação, quando veio exemplificar na terra, né, a lei de Deus. Esses espíritos que o seguem são seus enviados, jamais vão instigar o mal, jamais vão instigar o ódio dos partidos, a sede das riquezas de honras, nem a avidez dos bens da terra. O Espiritismo é um laço que um dia vai unir, e já está começando a unir, mostrando a verdade, mostrando onde está o erro,
sobre as questões das leis divinas e morais, a essência do Espiritismo, que é a essência do Evangelho, que não está só nas manifestações, ela apenas comprova, induz a curiosidade, que é o que a conclusão do nosso querido Livro dos Espíritos vem trazer para a gente, né? O nosso muito obrigado, né, por estarmos mais uma vez aqui juntos, né? Agradeço a todos, me desculpa qualquer coisa. Agora com a aula, que foi a primeira vez que eu usei esse instrumento de passar o PowerPoint, posso ter tido alguma dificuldade, mas queria fazer uma conclusão mais sistematizada, com a visualização para vocês. Desculpem algum barulho. E agradeço aos colaboradores, todos aqueles que nos ajudaram durante as aulas, né? Nosso querido Gilberto também, que nos cedeu esse PowerPoint, nossa Marilda, a direção espiritual Marilena, a direção material Marilena, Alba, né? A todos os queridos, né? Por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez aqui juntos, fazendo essa conclusão do nosso querido Livro de Espíritos. Muito obrigado, graças a Deus, fiquem todos em paz e bem.